Racismo Estrutural e Conhecimento, por Manuel Galdino. O Brasil, que conta com mais de 50% da população formada por pretos e pardos, foi fundado no genocídio dos povos originários e na escravidão dos corpos negros. Para tanto, criou uma ideologia racista que se mantém presente. No entanto, quase nunca nos perguntamos como o racismo estrutural e o racismo como ideologia modificam a natureza de como se conhece e de como deve operar o debate público. O racismo estrutural implica que o racismo não é mero preconceito psicológico de pessoas brancas para com pessoas negras, por exemplo, mas que é uma ideologia que funciona como um mapa cognitivo sobre o lugar de cada raça nas relações sociais, que, por sua vez, é determinado por relações de hierarquia social entre as raças. Como toda ideologia, deve, de um lado, operar uma falsificação da realidade, e de outro, deve ter uma base social real, ou não seria minimamente crível. E, por ser estrutural, existe nos principais aspectos da vida cotidiana. Assim, em sociedades racializadas, como a brasileira, existe uma hierarquia entre raças que determina vários fenômenos sociais. Na economia, brancos tendem a ter uma remuneração melhor que a de negros. Isso acontece não apenas, ou nem principalmente, devido à discriminação ativa de brancos contra negros, mas porque, por exemplo, existe uma expectativa compartilhada de qual posição cada raça deve ocupar. Não há muito problema com um jogador de futebol negro que tem sucesso, pois isso é esperado. Por outro lado, o posto de técnico de futebol é reservado predominantemente para brancos, em parte pelo racismo que vê o negro como, abre aspas, menos inteligente, fecha aspas. Às vezes, é um acidente histórico interagindo com o tecido racista da sociedade. Goleiros negros no Brasil são mais raros, pois a atuação de Barbosa, um goleiro negro, na final de 1950 contra o Uruguai, acabou sendo associada a uma característica dos goleiros negros. Fosse a final diferente, poderíamos ter mais goleiros negros. O racismo também opera institucionalmente, na medida em que as instituições funcionam diferentemente para negros e brancos, da escola à polícia, passando pelo judiciário e a política. Na escola, várias pesquisas mostram, professores punem mais negros que brancos para o mesmo comportamento, ou são mais rigorosos na correção de provas de negros que de brancos, entre muitas outras discriminações. A polícia, como se sabe, é muito mais agressiva contra negros, mata muito mais negros, etc. Sem falar de que, ao operar nas favelas e comunidades, lugares com maior presença relativa de negros, é muito mais violenta do que quando está em condomínios de luxo, lugares com mais brancos. O judiciário também é mais rigoroso com negros do que com brancos, quando não é explicitamente discriminatório apenas por causa da raça do acusado, como no caso da juíza Inês Apelon, no Paraná. E candidatos negros, claro, recebem muito menos recursos dos partidos políticos, possuem menos contatos, menos apoio e acabam sendo subrepresentados. Também a estética é racista, na medida em que o que é bonito é definido a partir das raças, isto é, traços brancos são vistos como intrinsecamente mais bonitos que traços negros. Isso aparece com mais força e clareza nos cabelos das mulheres negras, em que o cabelo liso é considerado bonito e o crespo feio, levando as mulheres ao alisamento capilar. Como exemplo anedótico do tamanho dessa violência estética, a cantora Beyoncé recebia diversas mensagens em suas redes sociais com cobranças para alisar o cabelo de sua filha Ivy. E isso é reproduzido à exaustão nos desenhos animados, nos filmes e novelas, nas obras de arte e assim por diante. Existe até mesmo uma etiqueta racista, que define o comportamento adequado de brancos e negros. Não é à toa que as representações imagéticas da pessoa negra refletem algumas das supostas causas dessa etiqueta. O negro, portanto, terá traços mais, aspas, animalescos, fecha aspas, mais rudes, enfim, mais bárbaros. Essa noção leva o branco a demandar que ele evite, aspas, balbúrdias, gritarias, fecha aspas, movimentos bruscos. Essa etiqueta aparece também no que se exige de negros nas interações com a polícia, por exemplo. Como o negro é visto como, aspas, animalesco, fecha aspas, é mais, entre aspas, mais ameaçador,
Colocar a mão no bolso pode remeter a uma arma se for uma pessoa negra, mas não uma branca. O resultado de todas essas operações do racismo estrutural é que a sociedade recompensa aqueles que respeitam seu lugar e pune os desviantes. Daí porque, no interior dessa gramática do racismo, haverá a figura do, entre aspas, bom negro, aquele que sabe seu lugar e que colherá alguns frutos por não questionar a estrutura racial. O racismo como ideologia, portanto, é um sistema de crenças que resume como uma heurística as diferenças entre as raças. Nesse sentido, na medida em que as próprias relações sociais são fundadas no racismo estrutural, há um semblante de correspondência entre a ideologia e a realidade. Assim, não se trata apenas de ilusão ou falsa consciência, como se fosse uma fake news absurda. É um ideário eficiente em prever o que esperar e em promover ações de acordo para obter as recompensas e evitar as punições. Obviamente, trata-se de uma falsa consciência e, portanto, ideologia, já que fosse a sociedade não racista, seria um mau atalho informacional, isto é, não corresponderia ao observado na realidade. Além disso, as justificativas que se erigem para essas crenças são evidentemente fundadas em inverdades. Essas justificativas podem ser mais ou menos sofisticadas. Negros não possuem alma. As diferenças são resultados do esforço individual. As instituições devem ser neutras com relação às raças e tratar todos igualmente. Há diferenças genéticas entre negros e brancos que explicam as desigualdades educacionais. Agentes econômicos só discriminam porque há desigualdade educacional entre negros e brancos, sendo os últimos mais bem formados e, portanto, mais produtivos, etc. Mas o fato concreto é que são falsas, pois o que explica a realidade é o racismo estrutural, e não cada uma dessas explicações. Obviamente, tal sociedade não conseguiria isolar nem a ciência, nem o debate público do racismo estrutural. Aliás, este longo preâmbulo serve, na verdade, para que possamos ir ainda mais além e nos debruçarmos sobre a seguinte questão: em que medida e como o racismo estrutural e o racismo como ideologia modificam a natureza de como se conhece e de como deve operar o debate público? Essa é uma questão complexa. Noções como lugar de fala, por exemplo, que surgiu no interior dos estudos feministas, procuram dar conta de uma realidade similar, que é a da misoginia e machismo em uma sociedade patriarcal, sobre a natureza do conhecimento e do debate público em sociedades com opressões estruturais. Sendo bem direto e aplicando aquela noção ao problema que nos toca, como uma pessoa branca, imersa no racismo, pode se desvencilhar desse mapa cognitivo quando se debruçar sobre questões raciais? Talvez o leitor esteja cético quanto a ser o impacto assim tão grande, a ponto de ser válido esse questionamento. Porém, olhemos para ninguém menos que Immanuel Kant. Sua filosofia moral influenciou o pensamento político liberal profundamente, ao criar uma teoria universal, válida para toda a humanidade, baseada nas ideias de autonomia, dignidade e igualdade. No entanto, Kant fez uma série de comentários racistas em suas obras e demonstrava ter uma visão racista sobre negros e povos originários, de modo incompatível com sua própria filosofia. Ele chega a dizer que negros, por sua própria natureza, não possuem sentimentos acima do ridículo. Citando o texto pró-escravidão, defendia que negros eram preguiçosos. Sobre indígenas, afirma serem, pela própria natureza, incapazes de atividades industriais ou produção de cultura, sendo inferiores aos negros. Para quem conhece a filosofia moral de Kant, tais crenças são absurdas. Mas justamente o fato de que essas palavras possam ter aparecido nos escritos de Kant deveria nos levar a pausar um pouco e responsabilizar o impacto do racismo sobre a própria capacidade de teorizar e compreender o mundo. Como o imperativo categórico kantiano, supostamente universal, pode ser compatibilizado com a ideia de raças distintas na humanidade e uma superioridade branca. Assim, creio que é preciso levar a sério o que o diagnóstico do racismo estrutural tem a dizer, bem como o próprio comportamento de pessoas como Kant, e nos perguntarmos até que ponto somos capazes de enxergar a realidade sem as lentes do racismo. Noções como lugar de fala, demandas por escuta, empatia, protagonismo, cancelamento, entre aspas, apropriação cultural, entre outros, levam a questionamentos sobre a natureza do conhecimento, o que significa o ideal de igualdade, especialmente no debate público, e sobre como este deve funcionar. A partir das próximas colunas, espero esboçar uma resposta para essas questões,
e elaborar as consequências de uma tentativa honesta de encontrar respostas.